Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Daiane. Nesse canal falamos sobre crescimento pessoal, renda extra, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. E no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês o resultado que eu fiz em uma semana sendo designer gráfico freelancer, trabalhando em casa. Essa é a primeira semana do mês de setembro e eu vou mostrar para vocês quanto que eu fiz e como que foi essa primeira semana desse mês. No último vídeo de resultados aqui da semana, eu mostrei para vocês que eu ia fazer tráfego pago. Eu fiz um teste de impulsionar no Instagram. E esse teste de impulsionar, pelo valor de R$60, 5 dias rodando lá, trouxe alguns contatos que eu coloquei para a pessoa chamar lá no Instagram mesmo, na mensagem. Teve uns 8 contatos lá, só que não vingou em nada. Acho que a pessoa só clicou sem querer, não sei ao certo o que aconteceu. E aí eu falei que eu ia fazer os anúncios lá pelo Facebook, porque ele acaba vinculando nas duas plataformas. E aí eu fiz isso pelo mesmo valor, só que eu coloquei lá para cliques. E aí, como vocês podem ver, eu vou deixar aí na tela, eu tive o dobro de visualizações. Faz um pouco de sentido porque ele é vinculado em duas plataformas em vez de uma só, que é o que o Impulsionar faz lá no Instagram, né? E aí eu tive muito mais cliques, né? O dobro. Gastei o mesmo valor, a mesma quantidade de dias, mas não tive nenhum contato efetivamente. Para não falar que não teve nada, teve uma pessoa que me chamou que não sabia nem da onde tinha pegado meu número, então eu acredito que ela tenha clicado sem querer no anúncio e não percebeu. Ou anotou meu contato lá e depois esqueceu do que se tratava. Mas os resultados de anúncio foram esses aí, não teve contato nem nada fechado. Mas é aquela coisa, né? O anúncio vai fazer a sua página ser vista, você ser visto, seus trabalhos serem vistos. Então nada é em vão. Pode ser que depois dos anúncios as pessoas te seguem ali e depois fecham alguma coisa com você, a gente vai saber disso depois. Porque eu faço anúncios no Facebook de forma orgânica nos grupos, né? Que é o que estava funcionando para mim. Então, quando as pessoas me chamam, eu sei o motivo, né? Que foi pelos grupos. Se for alguma coisa de anúncio, eu também vou conseguir identificar. E aí eu falo para vocês, nos resultados das outras semanas, se houve algum contato desse anúncio específico que eu fiz. O que me salvou nessa primeira semana desse mês de setembro foi os clientes que se tornaram recorrentes para mim. Porque como eu estava bloqueada do Face, fiz anúncio pago e fiquei aguardando, né, para ver os resultados, para não misturar com os contatos orgânicos que eu faço, né? Eu deixei rodando só o anúncio para ver o que ia vir desse anúncio de verdade. E aí eu fiquei sem divulgação nesse período, então, além do anúncio não funcionar, que ele deveria ser o meio de tráfego, né? Eu fiquei sem contatos novos. Então, o que me salvou essa semana foi os meus próprios clientes que pediram coisas ali. E também teve uma indicação do editor de um canal que eu faço as capas, né? Que ele estava com um cliente que precisava de uma apresentação em PDF, só que essa apresentação tinha que ser no Canva e eu tenho um pouco de... E eu não gosto muito de mexer lá no Canva porque eu gosto de fazer minhas peças em programas profissionais como Photoshop e no Corel, porque se eu precisar de um post que seja... Se eu precisar adaptar aquele post para alguma coisa que vai ser impressa depois, é muito mais fácil porque o arquivo já está em alta qualidade e eu não tenho problema com o arquivo. Aí no Canva, às vezes você não consegue simplesmente baixar o PDF e mandar para a gráfica, tem que ser refeito. E eu tenho até trauma disso porque eu já trabalhei em muitas empresas que eu tinha que ficar consertando coisa que foi feita no Canva para a pessoa poder realmente imprimir, porque não deu certo de alguma forma lá. E eu sei que a versão premium do Canva parece que tem uma opção lá que você consegue baixar os PDF em alta qualidade, mas aí já é mais um custo que você vai ter que ter para poder fechar seus arquivos ali do Canva de uma forma correta para impressão. Então, por esse motivo, eu sei mexer lá no Canva, já mexi em outros trabalhos, em agências que eu trabalhei, mas por esse motivo eu evito mexer lá. Mas esse cliente em específico estava precisando que fosse por lá para ele mudar, alterar algumas coisas futuramente, que aí fica mais fácil para ele.
Então eu fiz lá pelo Canva, que é o que ele precisava, e acabou que virou uma chavinha que realmente eu tô perdendo dinheiro deixando de fazer as coisas no Canva, porque algumas outras pessoas já tinham me chamado para eu fazer package post lá e também alguma outra coisa que eu não lembro agora. Acho que podia ser apresentação, se eu não me engano. E eu falei que eu não fazia por lá. E aí, às vezes, a pessoa quer por lá justamente para isso, para você fazer o post e ficar ali de uma forma fácil que ela possa editar ou reaproveitar uma arte que você fez para fazer uma nova arte, ou alterar algum detalhe que poderia gerar um custo para ela, mas ali ela consegue mudar o telefone, alguma coisa, endereço, né? Essas coisinhas básicas que a pessoa pode mudar. Então, por esse motivo que elas pedem bastante Canva. Não me pediram muito, mas os poucos que pediram, que eu recusei, eu fiquei me sentindo mal por conta disso. Então agora eu não vou recusar nada que for lá do Canva, eu vou tentar fazer lá, porque aconteceu que uma pessoa que pediu esse trabalho de Canva salvou aí meu financeiro junto com esses outros clientes recorrentes aí que me pediram coisas essa semana. Então, graças a eles, ao que eu fui construindo desde maio lá, fazendo contato nos grupos, as pessoas salvam o seu contato e às vezes não te chamam porque elas não precisam de nada naquele momento, mas depois elas podem lembrar e te chamar. Então, esses contatos estão comigo aí desde maio praticamente e até hoje eles me pedem serviços. Foi isso que me salvou aí nesse momento que o Facebook me bloqueou e que os anúncios não deram o resultado que eu esperava. Então eu vou voltar agora para o orgânico por enquanto, que eu não tenho muito capital para ficar testando anúncio, mas é interessante depois testar o anúncio com outros criativos e também com valores diferentes diariamente lá, para ver se dá alguma diferença, se tem que ter um mínimo específico que vai dar mais diferença ali no anúncio. Mas aí no momento eu vou ficar na parte orgânica, se não estiver funcionando no orgânico, aí eu volto lá para o anúncio de novo e falo para vocês o que está acontecendo nos próximos resultados aí do canal. Então eu vou mostrar aqui na planilha quais foram os serviços dessa primeira semana trabalhando como designer gráfico freelancer em casa. E lembrando que eu iniciei isso em maio, então pode parecer que os resultados são poucos para vocês aqui quando eu faço o fechamento de design gráfico, mas é uma coisa que eu estou construindo ainda clientes, carteira de clientes e também melhorando cada vez mais na divulgação. Então, eu comecei em maio, já estamos agora em setembro e eu sempre venho mostrando aqui semanalmente os resultados para vocês. E também, quando fecha o mês, eu mostro o resultado de quanto que eu fiz no mês como designer. Então, deixa eu mostrar a planilha aqui para vocês. Então, os resultados aqui da semana de setembro, a primeira semana, são todos esses, menos esse último aqui, que já é da segunda semana, né, que tá contando. Então, eu vou até deixar aqui cinza para não confundir. Então, eu fiz aqui uma apresentação, né, que eu falei para vocês. O restante, a maioria aqui foi flyer, adesivo e ajustes de arquivos, como vocês podem ver aqui no gráfico. O que eu fiz mais aqui foi outros, que no caso são os ajustes de arquivo mesmo, esse mês. Faz bastante tempo que eu não faço logo, eu fiz bastante logo no primeiro mês, lá maio, junho, depois não teve muito logo. Mas esse é o resultado aqui dessa semana, né, de serviços que eu fiz, não foram muitos, foram dos clientes que são recorrentes aqui que eu falei pra vocês. E o valor total que eu fiz aqui essa semana, tirando esse último aqui que é da outra semana já, foi de R$310. Dá pra ver aí? R$310 na primeira semana de setembro, trabalhando como designer gráfico, em casa. O que vocês acham desse resultado aí? Vocês acham que foi pouco, que foi muito? Eu gostei, eu acho que melhorou bastante comparado às outras semanas e aos outros meses aí. E acredito que esse mês a gente vai recuperar e chegar bem perto da nossa meta, que é R$2.000, como eu falo aqui, que é o meu custo de vida. E aí, aqui já estamos em 17%, contando aqui mais esse servicinho que já é da segunda semana. Uma outra coisa que eu esqueci, que eu vou fazer, é dar uma atualizada nos preços. Não vou aumentar o preço de nada, só vou dar uma adaptada melhor nos pacotes e vou deixar algo mais simples. Por exemplo, hoje
eu tenho um pacote do logo simples, o pacote do logo médio, que é o intermediário, e do logo completo, que tem mais coisas, né? Então agora eu tô pensando em deixar só o pacote de logo simples, aí vou deixar o valor das artes avulsas e alguns pacotinhos para pessoa que fizer em mais volume, né, ser mais atrativo. E o logo completo, ele vai ser o logo mais o manual da marca, que já vai ter um valor mais justo, porque eu tô cobrando muito barato pelo logo completo e eu entrego bastante coisa. Mas agora eu vou fazer com o manual da marca, porque tem gente que precisa e é uma forma de entregar o logo bem profissional para quem precisa. E o valor já fica mais atrativo para mim, para dar mais trabalho. É um projeto maior para a criação de logo, mas tem um preço justo ali, tanto para o cliente quanto para mim. Então, acho que talvez isso mude aí nas minhas rotinas aí de preço e também de fechamento. Vamos ver. Não foi grandes mudanças, foi só uma adaptação aí no último pacote e também nos valores de arte em volume. E aí vamos ver no que vai dar isso. Então, essa semaninha aí, 17% da nossa meta. De investimento, como eu falei pra vocês, foi os R$60 lá do anúncio de novo, né, nessa semana. E eu só testei 2 vezes, tá? Que foi pelo Impulsionar, foi R$60, não lembro aí. Depois eu coloco aí se eu lembrar em qual vídeo que foi isso. E agora no modo anúncio mesmo, que ficou vinculado tanto no Instagram quanto no Facebook. E aí eu sempre falo pra vocês aqui que eu preciso de um HD externo, porque esse notebook aqui ele só tem 256 GB de HD, né, por ser um SSD. E aí tá me dificultando aqui pra guardar os arquivos. Eu joguei nos drive que eu tenho aqui, mas já lotou tudo. E aí o meu marido comprou um pendrive que era pra ele usar, que não deu certo, e eu acabei ficando com ele, porque ele comprou um outro melhor. E eu nem sabia que tinha essas diferenças de pendrive. Então agora eu tenho um pendrivezinho aqui de 32 GB que dá pra eu guardar as coisas aqui e não sobrecarregar o notebook nessa parte do HD que tá faltando HD aqui pra mim, né? Então, por enquanto eu vou quebrando esse galho aí. Foi R$50 o pendrive. Então, como ele tinha pagado no cartão, eu só transferi. Em vez de ficar pra ele, ficou pra mim, né? E aí vai me quebrando esse galho aí por enquanto. Mas futuramente pretendo comprar o HD, porque eu vi aqui a diferença que é muito mais rápido sendo um HD de marca boa para transferir os arquivos e ficar salvando lá como se fosse parte do computador. Então o HD é mais recomendado para manter a rapidez do computador ou do notebook, né? Mas o pendrive vai quebrando um galho aí. Então esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Comenta aqui o que você achou desse resultado da primeira semana de setembro. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.